Oi, hoje a gente vai conversar sobre os Contos da Tartaruga Dourada, esse livro maravilhoso aqui do Kim Se-seop, que eu amei ler. E tá aí entre as grandes descobertas que eu fiz esse ano, as felizes descobertas que eu fiz esse ano. Então, antes da gente começar, já fica aqui o meu convite para quem ainda não for inscrito, se inscrever aqui no canal para a gente ficar sempre papeando sobre livros. Essa aqui é uma coleção de 5 contos escritos na Coreia no século XV. Mas quando a gente pensa em Coreia no século XV, é evidente que a gente tem que pensar em um contexto geopolítico totalmente diferente do que a gente tem atualmente, né, com as Coreias do Norte e do Sul. O Kim Se-seop viveu durante a dinastia Joseon, e nesse período o território da Coreia compreendia a península coreana inteira, sem essa distinção entre norte e sul que a gente tem hoje em dia. Claro que com variações no tamanho desse território, para mais ou para menos, por conta das conquistas de terra ou de invasões por povos estrangeiros, invasões essas que inclusive aparecem em um desses contos aqui, mas mais ou menos era esse o território coreano na época do Kim Se-seop. O Kim Se-seop também é considerado o primeiro autor de ficção em prosa da Coreia. Não se tem a exata certeza de que ele seja realmente o primeiro, mas, enfim, é considerado como o primeiro. Na época que ele viveu, o Estado coreano era fortemente orientado ao confucionismo, então o pessoal não via muito sentido e também não valorizaria escrever algo fora do confucionismo, que não fosse um tratado filosófico ou algo nesse sentido. Mas mesmo assim, o Kim Se-seop escreveu ficção e então é conhecido hoje como o primeiro autor de ficção em prosa da Coreia. Essas obras de ficção aqui, então, dos contos da Tartaruga Dourada, vão trazer elementos do confucionismo e do budismo, refletindo, obviamente, a sociedade em que o Kim Se-seop viveu, e ele vai fazer isso de uma maneira maravilhosa. Cada um desses contos aqui é uma joia em expressividade e em beleza. E eles também têm umas reviravoltas bem inesperadas que me surpreenderam bastante, umas reviravoltas assim bem intensas. O primeiro conto, Um Jogo de Varetas no Templo das Mil Fortunas, é um desses contos que traz uma dessas reviravoltas assim surpreendentes. E acho que essa reviravolta é ainda maior por se tratar do primeiro conto. Então a surpresa é maior aí para quem estiver, assim como eu, conhecendo a obra desse cara pela primeira vez. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o que acontece nesse primeiro conto aqui, vocês vão ter que ler para descobrir, não cometeria esse crime de dar um spoiler sobre esse conto maravilhoso, mas já adianto que é uma história de amor assim bem intensa, com uma reviravolta completamente inesperada. Eu não esperava esse final absolutamente de jeito nenhum. E a partir desse primeiro conto, a gente também pode ter um pouco do panorama dos próximos elementos que vão ter nos outros contos. Outra história de amor que tem aqui nesse livro é o segundo conto, E Espreita por Cima da Muralha, que é uma história de amor muito bonita, também com uma reviravolta que eu de jeito nenhum esperava, e que vai mostrar pra gente a importância da fidelidade para essa sociedade. Enfim, essa é uma história de amor extremamente bonita e, na mesma medida, também uma história muito triste. Nesse conto vai acontecer uma invasão de piratas terrestres chineses. Essa invasão aconteceu, de fato, no final da dinastia Goryeo, uma dinastia anterior ao nascimento do Kim Se-seop. E aqui a gente vai ter um pouco do panorama da história da Coreia também. Uma característica muito importante desses contos é que todos eles vão estar cheios de poemas, poemas que os personagens leem um para os outros, poemas que vão estar pintados nas paredes e que vão ser citados. Enfim, um livro recheado de pequenos poemas inseridos, então, nessas narrativas de ficção, que também vão mostrar a importância da poesia para essa sociedade, a poesia como algo extremamente apreciado, extremamente elegante, e a habilidade de escrever em versos também extremamente apreciada. Então, além das histórias que se passam nos contos, a gente vai ter esses pequenos poemas inseridos no enredo da história, poemas muito bonitos, por sinal, e assim a gente vai ter a oportunidade de conhecer ao mesmo tempo a prosa e o verso coreanos. Essa edição que eu comprei aqui, da Estação Liberdade, ela tem alguns textos de apoio que ajudam a gente a entender o contexto do autor e da obra, e também várias notas de rodapé, porque a obra cita vários lugares e alguns autores chineses. Então esse material de apoio é bastante interessante para a gente não ficar boiando. Eu acho que nesses textos mais antigos, essas notas de rodapé e textos de apoio são absolutamente indispensáveis, e isso acontece aqui. Essa é uma edição muito legal. Então também fica aqui o meu elogio para o pessoal da Estação Liberdade,
porque essa edição realmente é excelente. Outro conto extremamente interessante que tem aqui nesse livro, que chamou muito a minha atenção, é o Visita à Terra das Chamas Flutuantes do Sul, esse nome grandão aí. Nesse conto a gente vai acompanhar a história do Park, que é um estudante muito aplicado do confucionismo, mas que não consegue ter nenhum sucesso profissional praticamente. E um dia, em um sonho, ele é levado a conhecer uma espécie de inferno. Eu não gosto muito de chamar de inferno, porque parece que liga a uma concepção muito cristã da coisa, e não é o caso aqui, afinal esses são contos coreanos do século XV, então não é o caso. Mas enfim, um local para onde as pessoas que não foram muito boas em vida iriam, então. Essa é a ideia. O conto traz uma descrição extremamente rica desse local, que não é nada amistoso, nada legal, e acho que eu não gostaria, pelo menos, de visitar esse lugar nem em sonho. O Park acaba conhecendo o senhor daquele local, o ser, a divindade que gerencia aquele local, e tem uma conversa bem interessante com ele. No início eu pensei que o Park seria punido por ele, mas não, eles conversam e é bem interessante mesmo. Como o Park era um estudioso muito aplicado do confucionismo, ele tinha algumas dúvidas sobre a realidade espiritual do mundo, que ele resolve conversar com o senhor desse inferno, então, principalmente sobre algumas dúvidas que ele tinha em relação ao budismo, que ele não acreditava muito não. O Park então conversa com o senhor daquele local e confirma as suspeitas que ele tinha em relação ao budismo, suspeitas negativas. Esse conto vai trazer várias referências confucionistas e vai estabelecer uma crítica também ao budismo. Isso vem do contexto cultural em que o autor viveu, com um estado fortemente confucionista, isso na dinastia Joseon, em oposição à dinastia anterior, a dinastia Goryeo, que era fortemente budista. Então a gente tem aí um momento de troca de valores, mas claro que como existia uma tradição budista muito forte, de quase 1000 anos, esses valores budistas não desapareceriam assim do dia para a noite. Então esse era um momento de transformação dos valores da sociedade, e essa relação até meio tensa entre budismo e confucionismo fica bem expressa nesse conto aqui. Mas em outros contos desse livro vão ter sim referências budistas, só que essas referências vão ser tratadas como algo positivo, diferente do que acontece nesse conto aqui, em que o Park vai visitar então o inferno. E isso também vai mostrar um pouco desse sincretismo que existia entre confucionismo e budismo nesse período. E o próprio Kim Se-Seop estudou em um monastério budista, ajudou a traduzir textos budistas também. Então isso mostra um momento bastante complexo em que ele viveu, e ele ali transitando entre essas duas influências do budismo e do confucionismo. O que também vai atravessar esses contos são os contatos entre pessoas comuns e seres espirituais, seja no contato entre vivos e mortos ou entre vivos e divindades. E essa interação entre seres espirituais e seres humanos é uma constante que vai atravessar todos os contos, absolutamente todos os contos, criando uma atmosfera muito rica, muito bonita, quase uma experiência onírica. Todos esses contos também são extremamente bonitos, eles são permeados por uma beleza, uma sutileza, um frescor e também por uma melancolia. Isso faz com que a experiência de leitura desse livro seja absolutamente fascinante. Foi uma leitura muito interessante para mim. E até acho que posso dizer que é uma leitura um pouco sensorial, muito interessante. O livro tem esse nome, Contos da Tartaruga Dourada, porque o Kim Se-Seop viveu na montanha da Tartaruga Dourada, em uma cabana, depois de uma peregrinação de 2 anos, e se acredita que tenha sido ali, então, que ele escreveu esses contos. Ele também escreveu um segundo volume desses contos aqui, mas esse segundo volume, infelizmente, foi perdido. Então eu acho um privilégio muito grande a gente ter acesso hoje a esse material, depois de séculos de história, e ter acesso a esses contos que são absolutamente maravilhosos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre esses contos do Kim Se-Seop. Eu amei ler esses contos, achei eles absolutamente fascinantes, espero que vocês também tenham a oportunidade de ler esse livro algum dia. Então por hoje é isso, a gente se vê de novo no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau!